Hora agora da nossa parceria exclusiva com Bom Dia Mercado. Eu já converso com ele, Theo Takari, editor-chefe aqui do BDM Online. Theo, muito bom dia para você. Atualiza então aqui para a gente, meu querido, como que tá essa agenda da Rosa Riscala. Bom dia. Bom dia, Débora. O discurso do presidente Lula aí na abertura da Assembleia Geral da ONU, daqui a pouco, às 10 da manhã, pode causar aí mais ruídos, né, em meio à escalada das tensões políticas entre o Brasil e os Estados Unidos, né? Lula deve defender a soberania, a democracia e o multilateralismo. A princípio, a ideia é evitar ataques diretos a Donald Trump, mas agora aí a expectativa é uma mensagem um pouco mais dura, até por causa das medidas adicionais contra brasileiros anunciadas ontem pela Casa Branca. A esposa do ministro Alexandre de Moraes, a Viviane Barce de Moraes, foi sancionada com base na Lei Magnitsky, e outras 6 pessoas, a maioria delas ligadas ao ministro, tiveram aí seus vistos americanos cancelados. As novas sanções pesaram nos mercados ontem e já levaram os bancos brasileiros a reforçarem a cautela aí diante dos riscos de punições por causa da aplicação da Lei Magnitsky. Não está prevista aí uma reunião formal entre o Lula e o Trump durante essa viagem do presidente brasileiro aos Estados Unidos, mas Lula pode cruzar com ele nos bastidores da ONU, já que o presidente americano discursará logo depois do brasileiro. Em uma entrevista que deu ontem à rede NBS, o Lula mais uma vez se mostrou aberto ao diálogo e disse que, no momento que os Estados Unidos desejarem negociar, o Brasil estará pronto para conversar. Enquanto isso, aqui no Brasil, a Procuradoria-Geral da República denunciou o deputado Eduardo Bolsonaro e o influencer Paulo Figueiredo por coação em processo judicial, acusados aí de articular lá nos Estados Unidos sanções contra o Brasil com o exclusivo propósito de salvar Jair Bolsonaro de uma condenação. No Congresso, o Conselho de Ética da Câmara deve instaurar hoje, né, o processo que trata aí do pedido de cassação do mandato do deputado por quebra de decoro parlamentar. A representação foi encaminhada pelo PT sob o argumento de que a imunidade parlamentar não é um salvo-conduto aí para a prática de atos que atentam contra a ordem institucional, tampouco aí um manto protetor para discursos de incitação à ruptura democrática. Lembrando, né, que até agora o Eduardo não recebeu nenhuma punição do comando da Câmara sobre as suas ações lá no exterior. A única medida foi um veto aí de Hugo Mota à manobra que o PL tentou fazer aí para transformar o deputado em líder da minoria e evitar assim a perda do seu mandato por faltas, já que o Eduardo está nos Estados Unidos desde fevereiro, Débora. É isso, e deixando um pouco a política de lado, Theo, uma outra grande atenção da agenda econômica hoje era justamente pela divulgação da ata do Copom, que foi divulgada agora há pouco já, né, pelo Comitê de Política Monetária. A grande atenção era justamente para poder entender do porquê que o Banco Central não tinha mexido com as projeções de inflação do horizonte relevante, né? É isso aí, né? A expectativa dos economistas é que a ata, né, explique o motivo aí por que que o Banco Central manteve a sua projeção para o IPCA do primeiro trimestre de 2027 em 3,4%, né, no comunicado da decisão da semana passada aí que manteve a Selic em 15% ao ano, né? Esse trimestre, né, o primeiro trimestre de 2027, é o atual período aí relevante para a política monetária. Os economistas consideram que essa foi a maior surpresa do texto, já que o mercado esperava aí uma redução da inflação projetada diante da recente apreciação do câmbio e a queda nas expectativas de inflação para os próximos anos. Grande parte dos analistas acredita que o Copom pode ter revisado a sua estimativa para o chamado hiato do produto. O mercado estranhou o fato do BC, né, ter derrubado sua projeção do câmbio, né, de R$ 5,55 na decisão anterior de julho para R$ 5,40 agora. E mesmo assim, essa variável ter sido praticamente ignorada como um fator desinflacionário. Seria importante que a ata que está sendo divulgada hoje, né, aponte aí as variáveis que foram consideradas. Seria também interessante saber se o BC espera, o que o BC espera na evolução da atividade do impacto dos juros restritivos, já que reconhece apenas uma moderação do crescimento sustentado aí por um mercado de trabalho robusto e políticas de transferência de renda. O tom hawkish, ou seja, mais duro aí do comunicado, praticamente zerou as apostas de que a Selic poderia começar a cair em dezembro, né, transferindo aí a maioria das expectativas para janeiro de 2026 ou até mais adiante. Mas tal comunicação é vista também como uma estratégia do Copom aí para manter a fama de mal, né? Qualquer sinalização de flexibilização poderia ser considerada precipitada e poderia comprometer a credibilidade que o Banco Central construiu aí a duras penas.
Além da ata do Copom, que está sendo divulgada agora cedo, a agenda aqui no Brasil também tem o resultado da arrecadação federal de agosto, que sai às 10h30 da manhã. A perda gradual aí de dinamismo da atividade econômica doméstica por conta dos juros altos deve ter reflexos na arrecadação, segundo os economistas, né? A expectativa é de uma queda de 3,8% na comparação com agosto do ano passado, para 214,5 bilhões de reais. Porém, em relação a julho, deve ter uma pequena melhora aí de 6% na comparação, Débora. É isso. Bom, e também, além dessa agenda bastante agitada que a gente tem hoje aqui no Brasil, também tem agenda agitada lá fora. Falas do Jerome Powell já previstas aí para essa terça-feira, né? Até o que mais a gente deve acompanhar, então, nessa terça que está movimentada, né? Pois é, né? O presidente do Fed, o Jerome Powell, vai fazer discurso à 1h30 da tarde. E mais uma vez aí tem o desafio de orientar as expectativas sobre os juros, né? Já que agora ele trabalha aí com o Banco Central americano claramente dividido sobre a condução da política monetária, né? Vale a gente lembrar que o Stephen Miller, né, o novo membro do Fed indicado por Trump, votou por um corte mais agressivo na última reunião, né, de meio ponto percentual, enquanto o comitê aprovou aí um corte de 0,25. Enquanto uma ala do Fed defende uma maior flexibilização aí para evitar o esfriamento do mercado de trabalho. O outro grupo, do qual o Powell faz parte, está preocupada com o risco de repique da inflação mais persistente aí por causa do tarifaço de Trump. Além do Powell, a Michelle Bowman, né, que faz parte da turma mais favorável aos cortes de juros, também vai falar hoje num evento daqui a pouco às 10 da manhã. E na agenda de indicadores, hoje teremos a leitura preliminar de setembro do Índice de Atividade Global, PMI, medido aí pela S&P. O dado americano sai às 10h45 da manhã. Na Europa, o mesmo indicador já saiu na madrugada de hoje, com o PMI composto da zona do euro subindo ligeiramente para 51,2 pontos, depois de marcar 51 pontos cravados em agosto, Débora. É isso, vamos aguardar então os principais acontecimentos aí do dia para a gente repercutir também aqui ao longo da nossa programação. Então, muito obrigada pela parceria de sempre. Forte abraço para você e para todo o time. Até amanhã. Até amanhã, tchau, tchau. Até mais.